Estimados, na aula de hoje nós vamos ver a tutela fundamentada na evidência. Nós já vimos que naquela grande divisão a tutela pode ser fundamentada tanto na urgência quanto na evidência. Focaremos hoje na tutela de evidência, aquela que não necessita da urgência, ou seja, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Veremos que a tutela de evidência vai ser sempre incidental. Tem que haver um processo em curso para que ela seja requerida. E ela também pode ser requerida da forma liminar, ou seja, liminarmente inaudita altera parte, em algumas circunstâncias, como do inciso 2º e o inciso 3º do 311. Vamos à aula então. Portanto, tratando-se da tutela de evidência, poderemos dizer que trata-se de uma tutela jurisdicional sumária, satisfativa, fundamentada um alto juízo de probabilidade ou uma quase certeza da existência do direito que prescinde, que não, ou seja, não necessita demonstrar a urgência. Então ela é ancorada numa grande probabilidade do direito e prescinde, ou seja, não precisa da demonstração da urgência. Sabemos, já vimos no início das aulas, que o tempo ele corre em desfavor muitas vezes, ou na maioria das vezes, em desfavor do autor. Para haver um equilíbrio, uma inversão do ônus por esse sofrimento da demora do processo, da sua tramitação, é que o legislador determinou lá no 311 a tutela fundamentada apenas na evidência. Ou seja, em si, ela é apenas fundamentada na alta probabilidade de certeza, para que o autor não arque sozinho com o ônus da demora do processo, em detrimento, fazendo uma comparação, com a tutela de urgência, que ela necessita, além da demonstração da probabilidade do direito, mas da urgência, ou seja, do perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Ademais, ela está consubstanciada, a tutela de evidência, lá no artigo 311 do CPC, que assim aduz: a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quando? Aí vem os incisos. E aí a boa parte dos doutrinadores fazem uma divisão. Os incisos que tratam da tutela punitiva e dos incisos que tratam da tutela documentada. E aqui há controvérsia em relação ao do punitivo, né? Não que ela vai punir, mas a intenção do legislador foi nesse sentido de punição. Então, quando a gente for ver os incisos do 311, a gente vai ver claramente os que tratam da questão punitiva por conduta do réu e aquela que é baseada na prova documentada. Assim, a tutela de evidência ela pode ser concedida, de acordo com o inciso 1º aqui, se ficar caracterizado o abuso de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. A gente sabe que o réu, a parte contrária, tem o direito à ampla defesa contraditório, mas ela não pode usar esse direito apenas para procrastinar, protelar o feito. Nós teremos que olhar a conduta processual do réu, a conduta durante todo o processo, não apenas na contestação, mas uma conduta no andamento processual. E aí nós temos exemplo de má conduta processual, né? Subtrair documento dos autos, prestar informações erradas, adotar fundamentação antagônica em processo conexo,
num processo conexo ele tem uma tese e nesse processo que está sendo requerida a tutela de evidência, ele traz outra tese totalmente contrária, apresenta contestação padrão, que é muito comum, né? Pro forma, apenas para contradizer e procrastinar a chegada da tutela definitiva, trazer argumentos que não têm nada a ver com o pedido inicial, ou seja, a exordial trata de uma coisa, os argumentos trazidos em nada tem a ver com esses pedidos ancorados na petição inicial. Temos também que a tutela de evidência pode ser concedida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, que é aqui o inciso 2º. Lembrando que tanto o 2º e 3º, como a gente vai ver a seguir, a tutela de evidência pode ser requerida liminarmente. Então aqui a prova é pré-constituída e o pedido já deve se fundamentar em tese já consolidada pelo judiciário, seja pelos incidentes lá de IRDR ou por súmula vinculante. Ou seja, como só depende de prova documental e a tese já está firmada pelo IRDR ou por súmula vinculante, não há mais de se contestar. E como a gente viu, o tempo da demora do processo, quem arca invariavelmente é o autor. E justamente para isso que serve a tutela de evidência, para fazer essa compensação, fazer essa inversão, né? Já que o processo demora e esse direito está sendo requerido, essa tutela provisória, na evidência, na alta probabilidade do direito, e o direito que se trata em tutela definitiva já tem julgados de súmula vinculante ou de IRDR, não deve pesar e militar em desfavor do autor o tempo da demora até se chegar à tutela definitiva. Lembrando-se que aqui a tutela de evidência também se utiliza a parte geral que nós aprendemos das tutelas fundamentada na urgência, ou seja, ela aqui no inciso 2º e 3º pode ser requerida liminarmente e também a qualquer momento havendo um fato novo, ela pode ser modificada, revogada, ok? Ou modificada ou revogada ou até extinto, dependendo da sequência do alcance da tutela definitiva. Então temos que ter isso em mente. A parte geral que a gente viu da tutela provisória também se aplica aqui à tutela de evidência. E também pode ser concedida a tutela de evidência se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Ou seja, aqui é fundada no contrato de depósito. O que aconteceu aqui foi uma jogada do legislador. No CPC de 73, nós tínhamos lá a ação de depósito que foi extinta com o novo CPC. Para ser rescindidos os contratos de depósito, isso a gente vê lá com vocês na disciplina de contratos, especificamente o contrato de depósito, como havia aquela polêmica da possibilidade de prisão civil ou não pelo depositário infiel, o legislador resolveu extinguir a ação de depósito e colocou a rescisão do contrato de depósito aqui em sede de tutela de evidência. O que é o depósito? Eu deixo algo meu, um bem meu, depositado na mão do depositário. Né? O depositante deixa na mão do depositário um bem para ele guardar, zelar e entregar. Essa é a essência do contrato de depósito. A parte o qual tem o dever de guardar, zelar e entregar, resolve não entregar o bem. Como eu faço para recuperar?
Antigamente, o CPC anterior era via ação de depósito. No CPC atual, a jogada do legislador foi colocar aqui como um dos incisos da tutela da evidência, porque o contrato de depósito sendo provado por prova documental, o próprio contrato ou qualquer outro meio, porque às vezes o contrato é muito usual que o contrato de depósito seja verbal, mas outros elementos probatórios e documentais podem provar a existência desse contrato. E eu quero extinguir esse contrato, e o que eu quero como bem da vida, como tutela definitiva, é ter o meu carro de volta, é ter o meu bem de volta. Então, para isso, eu posso me valer de uma ação de rescisão contratual com pedido de tutela de evidência, para que o bem que me pertence retorne à minha esfera jurídica. Insisto, antigamente você fazia isso via ação de depósito. Hoje você faz via tutela de evidência aqui no inciso 3º. Ou seja, aqui também estamos tratando, tanto quanto o inciso 2º e 3º, de prova documental. A gente viu que alguns doutrinadores fazem essa diferenciação. O inciso 1º é consubstanciado na punição, como forma punitiva, não excluindo a possibilidade de punir efetivamente a parte contrária por litigância de má-fé. É apenas uma divisão dos incisos. O primeiro tem caráter, natureza punitiva. O segundo e terceiro é fundamentado na prova documental. Por fim, temos o inciso 4º, que determina que a tutela de evidência poderá ser concedida se a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Ou seja, na contestação não teve a capacidade, não teve o condão à peça de defesa de gerar pelo menos uma dúvida razoável naquilo que foi instruído na exordial, ou seja, na petição inicial. A prova é tão robusta que ela não foi, ou que a peça de defesa não foi capaz de desconstituir essa petição inicial instruída com essas provas documentais suficientes. Então, a contestação, que é a forma mais usual de defesa, não teve esse condão de desconstituir tudo aquilo que foi trazido na petição inicial. Então, claramente trata-se de tutela documentada, em que a defesa não teve êxito em desconstituir. A prova documental fala por ela mesma, né? É preciso, portanto, aguardar para a concessão desse inciso 4º aqui, a resposta do réu, para saber se na resposta do réu vai ter a capacidade, o condão de desconstituir as provas trazidas na inicial. Por isso que a gente também diz, e alguns doutrinadores, que a tutela de evidência ela precisa ter uma maturidade processual muitas vezes. O processo precisa estar maduro para ser concedida a tutela de evidência, especialmente essa do inciso 4º, ou seja, tem que haver contestação, então tem que ter um momento certo processual para eu requerer a tutela ancorada aqui no inciso 4º, tá? Aqui precisa ter uma contestação, para o juiz perceber se houve a capacidade de se desconstituir aquela conjunto probatório trazido na petição inicial. E por fim, aquilo que eu já falei para vocês, né? Que é o parágrafo único que determina que nas hipóteses 2 do inciso 2º e 3º, o juiz poderá, apenas no inciso 2º e 3º, ou seja, fundamentado na prova documental, o juiz poderá decidir liminarmente inaudita altera parte, ou seja, né, na forma liminar. Então,
fazendo um resumo, gente, a tutela da evidência, ela é fundamentada, ela tem o seu fundamento na alta probabilidade do direito e teve a intenção do legislador de redistribuir esse ônus da demora processual. Sabedor o que o processo demora, ele criou alguns mecanismos para que, quando fique demonstrado e tão latente o direito demonstrado do autor, tão evidente, que ele possa ser adiantado até se chegar à tutela definitiva. Lembre-se que a tutela da evidência faz parte da tutela provisória. Só quanto ao fundamento, ela é fundamentada na evidência e não mais na urgência. Aqui na evidência, não preciso mais demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Gente, teremos depois a aula de revisão sobre a matéria. Espero a participação de vocês para a gente debater o tema. É só um artigo e não demanda grandes questionamentos, só entender os incisos e quando que eles poderão ser aplicados. Até a próxima aula, então.